Brasil 1970. O que dizer de uma década que começa com a exibição da novela Irmãos Coragem e termina com a exibição da novela Dancing Days. Ou seja, aquela questão rígida, machona, heterotop, né, que a ditadura tem, estava bem representada no faroeste caboclo, naquele estilo lá dos Irmãos Coragem. Mas tudo acabou numa pista de dança, numa boate cheia de cores de Dancing Days. E nesse meio, nós temos aí um surrealismo mágico que passa por Saramandaia e também, em menor escala, né? Mas também no Bem Amado, novelas onde a modernidade urbana na qual o Brasil se meteu está presente. Estou falando de Pecado Capital, Selva de Pedra. Vale lembrar que no censo de 1960, 54% da população, ou seja, ainda a maioria, vivia no campo, nas zonas rurais. Já no censo seguinte, em 1970, somente 44% da população estava na mesma situação, enquanto os habitantes de zonas urbanas, ou seja, as cidades, passaram a ser a maioria do país. Pois foi nessa década também que foi lançado o segundo PND, Plano Nacional de Desenvolvimento, o plano que nós vamos discutir no nosso vídeo de hoje. Nossos vídeos sobre os momentos de planejamento na história brasileira tem ali algum aspecto político, tem algum aspecto sociológico, tem algum aspecto econômico, pode até ter, mas nós estamos trabalhando principalmente com o conceito de triângulo de governo. Entendemos que para as ações seguirem em frente, elas precisam ter um objetivo muito claro, um projeto político muito bem definido, precisa ter governabilidade, capacidade política de alcançar esses objetivos, capacidade política de mobilizar os apoios para chegar nesses objetivos e capacidade de governo. Ou seja, a capacidade técnica para executar as ações que são necessárias para a gente chegar lá. Esses três vértices do triângulo sempre se fortalecem quando estão bem executados, mas também vimos que eles podem ir se enfraquecendo se a coisa não sair muito bem. A gente viu que o PAEG é abandonado porque o plano enfraquece a capacidade de governabilidade, né? E a gente entra no período de milagre econômico, que consegue ótimos indicadores econômicos, mas deixa a economia muito frágil frente a possíveis turbulências externas. E essas turbulências externas chegam em 1973, quando a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, a OPEP, decide aumentar abruptamente o preço do barril do petróleo, que era a fonte de energia mais utilizada do planeta. É o que a gente chama o primeiro choque do petróleo, dando início à crise dos anos 70. Veja bem, em 1970, o preço do barril do petróleo variou entre 2 e 7 dólares. Tá? E esse intervalo de variação era mais ou menos o mesmo desde o início do século. Em 1973, no início da crise, ela ocorre quando você eleva o preço, que variou sempre entre 2 e 7 dólares, para 17 dólares. Em 1974, o barril variou entre 12 e 39 dólares. E o resultado é que a maioria dos países envolvidos, que eram altamente dependentes do petróleo, puxou o freio de suas economias como forma de diminuir o consumo e pensar em alternativas estratégicas. Como o petróleo é a fonte de energia mais utilizada, se a economia cresce, você precisa mais dessa energia, você precisa de mais demanda de petróleo, né? Se, por outro lado, a economia perde força, você tem menos necessidade do produto. Essa crise também é uma crise que marca estruturalmente o fim de uma etapa do nosso capitalismo, né? A gente diz que é o fim dos anos dourados que começam ali após a Segunda Guerra Mundial. Então, a maioria dos países do mundo entra em recessão, né? Mas o Brasil não podia se dar esse luxo, já que a ditadura militar tinha a sua governabilidade, tinha a sua legitimidade, baseado no consumo de uma classe média e na incorporação cada vez maior de novos consumidores, dos migrantes rurais que estavam chegando para as cidades, né? Tudo isso que a gente observou nesse período, entre 68 e 74, que é o período do milagre econômico brasileiro.
Se houvesse uma diminuição no crescimento econômico, poderia haver problema na manutenção do governo, né? Principalmente a partir de 1974, quando Ernesto Geisel assume a presidência, né? Um ditador de forma indireta, não houve nenhuma eleição, obviamente, né? Mas ele assume pressionado por organizações de direitos humanos internacionais. E ele decide, então, promover um processo de volta à democracia de forma lenta, gradual e segura. E veja bem a ironia, né? Se a gente considera que em 74 você tem aí realmente esse início de uma verdadeira transição, nós temos uma ditadura que dura 10 anos, de 64 a 74, e uma transição que dura 11 anos. Tem mais tempo de transição do que de ditadura, né? Mas por quê? Porque essa ditadura precisava ser feita com um controle muito forte para você poder absolver todos os crimes que foram cometidos no seu período. Por isso, você não podia perder o apoio dessa classe média, dos novos migrantes que estavam chegando nas cidades, dos trabalhadores, etc. e tal. É formulado, então, para fazer frente à crise do petróleo, o segundo Plano Nacional de Desenvolvimento, chamado PND, que propõe uma fuga para frente. Ou seja, ao invés de fazer como todos os países e encolher o crescimento, o Brasil iria aprofundar o investimento público e o investimento privado subsidiado pelo governo, buscando concluir e terminar a sua industrialização dentro dos parâmetros da segunda revolução industrial. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer assim, de você ter aquelas indústrias instaladas no país que são a base da segunda revolução industrial, a indústria automobilística, a indústria química, várias indústrias pesadas que nós tínhamos uma parte aqui trazida pelo plano de metas e outra parte ainda a gente dependia do comércio com o exterior. O segundo PND assumia as seguintes tarefas: ajustar a sua estrutura econômica à situação de escassez de petróleo, consolidar até o fim da década de 70 uma sociedade industrial moderna e um modelo de economia competitiva. A política de energia passaria a ser peça decisiva da estratégia nacional. A política de ciência e tecnologia teve previsão de entrar com 22 bilhões em recursos. A política de integração nacional teve previsão de contar com 165 bilhões em recursos. A ocupação produtiva da Amazônia e do Centro-Oeste receberia impulso e a estratégia de desenvolvimento social teria por base, primeiro, a conjugação de uma política de emprego com salário, depois, uma política de valorização de recursos humanos com educação, treinamento profissional, saúde, saneamento e nutrição, e terceiro, o fortalecimento de políticas que garantam renda e patrimônio do trabalhador, como PIS, PASEP, política de habitação, previdência social. Quarto, o desenvolvimento social urbano, transporte coletivo, coleta de resíduos sólidos e por aí vai. O PND também pensava que na integração com a economia mundial, a prioridade seria a conquista de mercados externos para os produtos primários e produtos manufaturados produzidos no Brasil. Esses objetivos foram considerados por Celso Furtado como corretos, se bem que pareçam envoltos na bruma de uma visão paranoica da economia brasileira. Entre as grandes obras iniciadas pelo segundo PND, destacam-se as hidrelétricas de Itaipu, lá no Paraná, Tucuruvi, no Pará, a usina nuclear de Angra 1, né? E também foram contratadas no segundo PND as usinas de Angra 2, Angra 3, o programa Proálcool, os polos petroquímicos de Paulínia, no estado de São Paulo, de Camaçari, na Bahia, de Triunfo, no Rio Grande do Sul, projeto de extração de petróleo em águas profundas, que deu resultado após a descoberta da Bacia de Campo na década seguinte. São obras que pretendiam modificar, primeiro, a matriz energética brasileira, diminuindo nossa dependência em relação ao petróleo de fora, além de ter uma distribuição regional dos investimentos públicos. Não está tão concentrado apenas na região sudeste. A gente pode acrescentar isso, foram abertas novas estradas, realizados investimentos em fertilizantes, cimento, papel, celulose, siderurgia e vários outros setores. Era a época do Brasil grande, com muitos projetos faraônicos. Como a iniciativa privada, tanto a nacional quanto a internacional,
estava retraída, temendo os efeitos da recessão mundial, foi o Estado o grande protagonista desses investimentos. E como a gente dependia de muitos insumos do exterior, o Estado financiou, assumiu um grande endividamento externo. A dívida externa saltou de 3 bilhões em 1964 para 12 bilhões em 73, para 21 bilhões em 75 e para 43 bilhões ao final do segundo PND. Apesar desses esforços, o resultado é um fracasso terrível. Para Carlos Lessa, nesse livro aqui, A Estratégia do Desenvolvimento, Sonho e Fracasso, o plano foi lançado num momento inapropriado. Internamente, a gente tinha o fim do ciclo de expansão que foi observado no período do milagre econômico. E externamente, tinha uma crise do petróleo. Então, não seria o momento de uma ação tão ousada. José Serra também apontou, num trabalho clássico dele, que o plano não estava contextualizado na conjuntura nacional e internacional. E acrescenta que o fato de ter que recorrer a empréstimos externos foi um grave erro. O Lessa ainda critica o superdimensionamento dos projetos do plano, o que acarretou em desperdício e capacidade ociosa. E Celso Furtado mostra que o esforço do governo em manter a inflação controlada e o consumo das classes médias e altas em cima acabou por destruir as contas internacionais brasileiras e levou à quase imobilização do governo como gestor da economia. Malan e Bonelli entendem que o governo fugiu do ajuste recessivo que a teoria econômica convencional indicava, pois necessitava de apoio político. E devemos lembrar que em 1974 a ditadura estava saindo do seu momento mais violento e ainda necessitava de legitimação que seria perdida no caso de uma recessão. Então temos aqui, de todos os planos que nós observamos aqui nessa série, o caso mais grave de um erro de diagnóstico no objetivo. É muito evidente que a ditadura tratou no segundo PND a crise de petróleo como uma crise conjuntural que ia passar. Algo do tipo, a gente faz agora um esforço enquanto todos estão em recessão, mas quando voltar ao normal, a gente colhe os louros da nossa ousadia. Mas o problema é que estávamos lidando ali com uma mudança estrutural. Não voltamos ao normal. No máximo, usando aí a nossa expressão de tempos de Covid, voltamos a um novo normal. E aí toda a estratégia utilizada, inclusive para financiar, se mostrou inadequada. Existe até um livro de um economista também importante, o Antônio Barros de Castro, A Economia Brasileira em Marcha Forçada. Ele faz aqui nesse trabalho uma defesa do segundo PND. Mas a defesa que ele faz é a partir de uma análise moldada nos anos 60. Aquela coisa de que, como se tudo continuasse igual, o que foi feito seria ótimo. Porém, a realidade mudou. E todas as análises feitas durante e após o segundo PND já percebiam que ele não seria capaz de se sustentar. Como não se sustentou? E, nas palavras de Celso Furtado, tornou o governo imobilizado como gestor da economia. Ao final dele, em 1976, até quase 9 anos depois, em 85, quando nós finalmente temos um civil assumindo a presidência da República, apesar de ainda não eleito, o que nós temos é simplesmente um esfacelamento do Estado, um esfacelamento da economia, que deixou para a gente crises que duraram por pelo menos 15 anos. Então, vamos voltar à nossa análise do triângulo de governo. Então, nós vemos que aqui, neste caso, o nosso objetivo, o nosso projeto político estava mal feito. Existia uma frágil governabilidade que, se os objetivos fossem alcançados, essa governabilidade talvez se fortalecesse. Mas o fato desses objetivos do projeto ser um projeto equivocado serviu simplesmente para minar essa governabilidade que existia. E a capacidade do governo de executar esse projeto também foi muito equivocada, também foi muito frágil, porque os desafios que estavam colocados ali não eram compreendidos pelos gestores. Para vocês imaginarem, quando você tem o segundo PND,
O Brasil tinha uma economia maior do que a Coreia, tinha uma economia maior do que a China. E veja como os erros daquele momento fez com que o país perdesse o bonde, de tal forma que hoje a China é a China, de tal forma que a Coreia é a Coreia e o Brasil não é a Coreia. Pois bem, então, mais um exemplo, um outro arranjo, não o arranjo virtuoso que nós vimos no plano de metas, não o arranjo com um problema grave de governabilidade insolúvel que nós vimos no plano trienal, não o problema que nós vimos no PAEG de um objetivo que enfraquecia a governabilidade em vez de fortalecê-la. Aqui nós temos um objetivo que simplesmente é equivocado, né? E aí não houve governabilidade capaz de dar jeito nisso, e nem capacidade de governo. Bom, é isso. Agora sobe aí na tela a bibliografia, uma bibliografia básica para a gente discutir esse período importante. Eu agradeço a todas e a todos a atenção que vocês me deram aqui e desejo bons estudos. Até a próxima.